22ª sessão ordinária do ano de 2022, 1º de agosto do ano de 2022. Boa noite, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Boa noite, imprensa local. Boa noite, internautas que nos acompanham pelas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. Boa noite aos ouvintes da Rádio Cultura Municipal de Amparo, que nos acompanham através do Minuto Câmara, que divulga notícias diárias e atualizadas dos trabalhos do Legislativo amparense. Boa noite ao público presente, que nos dão a honra com a sua presença nesta noite. Expediente, tempo máximo de 2 horas, conforme artigo 113 do Regimento Interno. Solicito à primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores e das senhoras vereadoras. André Gilberto de Oliveira. Antônio César da Silva. Presente. Carlos Benedito Casotti. Presente. Edilson José Camilo. Presente. Elson Batista da Silva. Presente. Farlim Conrado de Jesus. Presente. Janaína Pereira de Oliveira. Presente. José Osmar Dorigan. Luiz Carlos de Oliveira. Presente. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Presente. Silvia Forato de Camargo presente. Edilson Chaves dos Santos. Presente. Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão. Solicito à primeira secretária que faça a leitura de uma passagem bíblica. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram da cidade e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto, e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos o que comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e deu aos seus discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Mateus, capítulo 14, versículo 13 ao 21. Amém. Eu solicito seja feito um minuto de silêncio em memória dos falecidos no mês de julho do ano de 2022, conforme artigo 105, parágrafo 2º do nosso regimento interno. Eu coloco em votação as atas da 21ª sessão ordinária e a 4ª sessão extraordinária, realizadas no dia 27 de junho do ano de 2022. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade de votos. Documentos diversos. Eu apresento aos senhores vereadores, senhoras vereadoras, a pasta de documentos diversos que deram entrada nesta casa desde a última sessão até a presente data, os quais ficam à disposição para apreciação dos senhores em nossa secretaria.
Leitura das preposições que deram entrada nessa casa. Solicito à primeira secretária que proceda à leitura, por gentileza. Projeto de Lei número 49/2022, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti, que institui no calendário do município o dia 6 de maio como dia de conscientização da síndrome de Edward. O projeto será encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação, prazo 16 de agosto do ano de 2022, após a Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social e Comissão de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, prazo 17 de agosto do ano de 2022 até o dia 31 de agosto do ano de 2022. Próximo. Projeto de Lei número 50/2022, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti, que dispõe sobre a emissão de ruídos sonoros excessivos provenientes de escapamentos de veículos automotores, impõe penalidades e dá outras providências. O projeto de lei será encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação, prazo até 16 de agosto do ano de 2022, após a Comissão de Defesa do Meio Ambiente, prazo 17 de agosto a 31 de agosto do ano de 2022. Próximo. Projeto de Lei número 51/2022, de autoria do vereador André Gilberto de Oliveira, dispõe sobre a concessão de auxílio financeiro às pessoas portadoras de doenças raras no município de Amparo. O projeto de lei será encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação, prazo 16 de agosto do ano de 2022, após a Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social e Comissão de Finanças e Orçamento, prazo 17 de agosto do ano de 2022, até 31 de agosto do ano de 2022. Próximo. Projeto de Decreto Legislativo número 12/2022, de autoria do vereador Ferlin Conrado de Jesus, que concede a medalha Laudo Ferreira de Camargo à empresa Horacílio Faustino Pagan e outros. O projeto de lei será encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação, prazo 16 de agosto do ano de 2022. Próximo. Projeto de Decreto Legislativo número 13/2022, de autoria do vereador Luiz Carlos de Oliveira, que concede o título de cidadão amparense ao ilustríssimo senhor Wagner Gotardello. O projeto de lei será encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação, prazo 16 de agosto do ano de 2022. Próximo. Projeto de Decreto Legislativo número 14/2022, de autoria do vereador Luiz Carlos de Oliveira, que concede título de cidadã benemérita à ilustríssima senhora Daniela Francine Lino Popolin. O projeto de lei será encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação, prazo 16 de agosto do ano de 2022. Próximo. Projeto de Decreto Legislativo número 15, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti, que concede a medalha Laudo Ferreira de Camargo à empresa B.A. Barbosa Supermercado Limitada. O projeto de lei será encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação, prazo 16 de agosto do ano de 2022. Próximo. Emenda de número 14/2022, de autoria da Comissão de Justiça e Redação, que altera disposições ao projeto de lei número 46/2022 na forma que especifica. Eu gostaria de solicitar, se o subscritor da emenda, gostaria de pedir dispensa do envio para as comissões permanentes. Sim, a gente pede porque inclusive já foi falado entre nós da comissão. A solicitação verbal para a dispensa do envio da emenda para as comissões permanentes está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. O requerimento de dispensa do envio às comissões permanentes foi aprovado por todos os vereadores. Próximo. Moção de aplausos número 14/2022, da vereadora Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Aplausos com a Secretaria de Cultura e Turismo pela excelência na organização e realização do Festival de Inverno 2022.
Pois não, senhora. Sim. O requerimento verbal da vereadora Rosinha para que a moção seja inclusa na votação da ordem do dia, o requerimento verbal está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Requerimento verbal para a inclusão da moção de aplauso na ordem do dia foi aprovado por todos os vereadores. Requerimentos. Requerimento número 97, 2022, da vereadora Silvia Forato de Camargo. Requer informações sobre as aulas de apoio na rede municipal de educação. O requerimento número 97/2022, de autoria da vereadora Silvia Forato de Camargo, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado por todos os vereadores. Próximo. Requerimento número 98, 2022, de autoria da vereadora Silvia Forato de Camargo. Requer informações sobre lixo acumulado localizado na Avenida Prefeito Raul de Oliveira Fagundes, 1105, Centro. O requerimento número 98/2022, de autoria da vereadora Silvia Forato de Camargo, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado por todos os vereadores. Próximo. Sem mais matérias, presidente. Não havendo mais matérias para leitura, solicito à primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, inscritos para a manifestação em expediente. Tema livre, tempo máximo de 10 minutos com a partes, conforme inciso 2º do artigo 185 do Regimento Interno. Primeiro inscrito. Vereadora Silvia. Boa noite a todas e todos. Com muita alegria que eu retorno para essa casa depois de um período de recesso. Um recesso que eu lembro a todos e todas que se decorreu devido ao nosso comprometimento com a construção de um mandato coletivo, de um mandato que não é personificado, de um mandato que reconhece que esta cadeira, ela não pertence à pessoa da Silvia Forato, ela pertence a um grupo político. E a um grupo político que tem um projeto de cidade e que quer estar na disputa para a inserção desse projeto no dia a dia da população, porque entende que o seu projeto é um projeto de fato democrático, que leva em consideração as demandas da população de Amparo e também a democracia como um todo. Então, a gente, mais do que um mandato, do que uma pessoa, do que simplesmente ideologias de um partido ou de um grupo, nós temos um projeto de cidade que a gente defende. O que isso quer dizer? Que nós temos uma quantidade de preceitos, de ideias que a gente não abre mão. Uma delas é a participação popular. Outra delas é a democracia. Outra é a valorização da saúde pública, principalmente do programa Saúde da Família. A outra é a educação gratuita, pública, de qualidade, para todas as nossas crianças. Então, são algumas questões que a gente faz questão de defender e defender de acordo com as nossas perspectivas. A gente acredita que um amparo melhor é possível e, por isso, a gente tem um projeto construído coletivamente, que não se pauta só na vontade de um líder ou de outro, mas de um grupo político sólido que se encontra organizado, unido, e a prova maior dessa organização, dessa união, foi essa divisão na cadeira, no assento da Câmara. A gente precisa sempre lembrar disso, né? Primeiro, que estamos de passagem. Segundo, que representamos grupo. E terceiro, que essa cadeira não é de uma única pessoa, né? Nenhum de nós aqui teve a quantidade de votos para ser eleito sozinhos. Todos nós precisamos dos votos de todos os nossos companheiros partidários para estarmos aqui hoje. Eu tive uma quantidade de voto, mas sem ela, sem os votos dos colegas, eu não estaria aqui. Então, é preciso que a gente entenda essa coletividade, que a gente entenda a importância de construir uma política que não seja personalista, mas sim que seja coletiva. E eu aproveito esse momento para agradecer e parabenizar a postura do meu companheiro Edson. Eu nunca esperei menos do que isso.
Ele é uma pessoa brilhante, e eu digo isso porque já fiz campanha para o Edson para deputado estadual, já fiz campanha para o Edson para prefeito e para vereador, porque, como todo mundo sabe, lá no PT não é cada um por si. Lá a gente vai junto para a rua, e eu fiz muita campanha para o Edson no Jardim das Aves, porque é importantíssima essa construção de coletividade. E ele teve um trabalho brilhante, uma passagem por essa casa brilhante. Eu acho que o Edson, ele sempre me ensinou muito, ele sempre trouxe informações, principalmente técnicas, que a gente acaba não tendo. E tudo bem a gente não ter, né? Eu sou professora, não sou uma profissional da área legislativa, estou aprendendo. E eu agradeço muito ao Dr. Edson por todos os ensinamentos anteriores à estada dele aqui, a presença dele aqui, mas também durante o período que ele estava aqui, porque eu acompanhei todas as sessões, algumas da plateia, outras online, e era muito interessante conseguir ver alguém, eu achei muito prazeroso eu olhar para o Edson e falar, olha que legal, é alguém do meu grupo, é alguém do coletivo que eu faço parte que está ali falando. Ali, quando ele coloca as ideias proferidas por ele, são ideias que eu acredito também. Então, é muito satisfatório estar dentro de um coletivo político. Viver a política em grupo é muito satisfatório. Ter com quem contar, ter a quem recorrer, é muito satisfatório. E alguém tão brilhante quanto ele nessa casa fez toda a diferença. Foi um grande aprendizado para mim, que pude acompanhar os bastidores com ele também, assistindo às sessões. Ele é uma pessoa incrível, e eu espero, sinceramente, que em 2024 ele esteja aqui com uma cadeira com o nome dele também, porque é merecedor. Eu acho que nesse período ele conseguiu mostrar para a população amparense o quão legal seria termos o Dr. Edson aqui também, né? Eu acho que ele cumpre, somos do mesmo grupo político, mas temos perfis muito diferentes. Então, eu acho muito interessante como a gente consegue um completar o outro, e isso que faz de um coletivo político algo que de fato funcione. Quando você tem pessoas de estilos diferentes, com pensamentos diferentes, mas com um único projeto de cidade. Um projeto de cidade que unifica esses vários jeitos de pensar e de ser diferentes. Então, eu fico muito feliz, muito satisfeita, não podia ser melhor representada por alguém. O Dr. Edson fez um trabalho brilhante, e eu torço muito e farei muita campanha para que em 2024 ele esteja aqui também. Muito obrigada. Próximo inscrito. Tem mais inscritos. Sem mais inscritos. Intervalo regimental de 10 minutos.
Solicito a primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores, das senhoras vereadoras. André Gilberto de Oliveira. Presente. Antônio César da Silva. Presente. Carlos Benedito Casotti. Presente. Edilson José Camilo. Presente. Elson Batista da Silva. Presente. Farlim Conrado de Jesus. Presente. Janaína Pereira de Oliveira. Presente. José Osmar Dorigan. Presente. Luiz Carlos de Oliveira. Presente. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Presente. Silvia Furado de Camargo presente. Edilson Chaves dos Santos. Presente. Havendo o número legal, declaro aberta a ordem do dia. Solicito à primeira secretária que proceda à leitura das matérias constantes da ordem do dia. Projeto de Lei número 46/2022, de autoria do senhor Prefeito Municipal, dispõe sobre os direitos e deveres dos ocupantes de cargos de provimento em comissão do município de Amparo. O projeto contém emenda. Emenda número 14/2022, de autoria da Comissão de Justiça e Redação, que altera disposições ao projeto de lei número 46/2022 na forma que especifica. A emenda está em discussão. Presidente, na verdade essa emenda, ela só corrige alguns pontos aí, dá algumas correções assim mais... Oi? Correções assim mais de português, assim, tal, que estava no projeto, nada mais que isso. A emenda continua em discussão. A emenda está em votação. Votação nominal, maioria absoluta, o presidente vota. Vereadores do MDB: José Osmar Dorigan. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Carlos Benedito Casotti. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Vereadores PSDB: Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Vereadora PT, Silvia Furato de Camargo, favorável. Vereadora PDT, Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. Vereador DEM, Edilson Chaves dos Santos. Favorável. Vereador PL, Elson Batista da Silva. Favorável. Vereador PSD, Edilson José Camilo. Favorável. Vereador PP, André Gilberto de Oliveira. Favorável. A emenda foi aprovada por todos os vereadores. O projeto de lei número 46/2022 está em discussão. Acho que só explicar esse projeto. Na verdade, o que ele propõe já está em vigor, só que alguém me corrija, por favor, se eu estiver errado, porque tem bastante termos técnicos aí. Só que ele foi feito via decreto, então houve um pedido para que ele fosse feito via projeto de lei. Então, na prática, ele já estava acontecendo, é mais uma adequação jurídica para que se crie um projeto de lei devido a essa orientação da Justiça. O projeto de lei continua em discussão. O projeto de lei está em votação. Votação nominal, maioria absoluta, o presidente vota. Vereadores MDB: José Osmar Dorigan. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Carlos Benedito Casotti. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Vereadores PSDB: Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Vereadora PT, Silvia Furato de Camargo, favorável. Vereadora PDT, Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. Vereador DEM, Edilson Chaves dos Santos. Favorável. Vereador PL, Elson Batista da Silva. Favorável. Vereador PSD, Edilson José Camilo. Favorável. Vereador PP, André Gilberto de Oliveira. Favorável. O projeto de lei foi aprovado por todos os vereadores. Eu gostaria de solicitar que o autor da emenda solicitasse a dispensa da redação final. Sim, solicito, presidente. O requerimento verbal do vereador Dil Camilo para a dispensa da redação final está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. O requerimento para a dispensa da redação final foi aprovada por todos os vereadores. Próximo. Projeto de decreto legislativo número 10/2022, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti, que cria, no âmbito do município de Amparo, a premiação Aluno Nota 10. O projeto de decreto legislativo está em votação. Eu solicito a presença da vereadora Rosa para assumir a presidência da mesa. O projeto de decreto legislativo está em discussão.
Boa noite, senhora presidente, mesa, senhoras vereadores, senhores vereadores, público presente, imprensa local, as pessoas que nos acompanham através das redes sociais. É um prazer enorme voltar a essa casa, né, depois de um recesso. Gostaria de acolher a todos os vereadores, meu forte abraço. Bom retorno à vereadora Silvia, né, que hoje retorna a essa casa depois de um breve afastamento. E retomamos os nossos trabalhos com imensa satisfação, né? E a respeito do projeto legislativo 10/2022, de autoria desse vereador, o que a gente gostaria, através desse decreto? Premiar os alunos da nossa municipalidade que se dedicam, que estudam, que se esforçam para ser o melhor. Então, eu vou tomar a liberdade de dar uma lida para vocês tomarem ciência de como foi elaborado esse decreto legislativo. Fica criada a premiação aluno nota 10 a ser concedido pela Câmara Municipal de Amparo. Farão jus à honraria de que trata esse decreto legislativo os alunos da rede pública municipal de ensino indicados pelo diretor e a critério da unidade escolar em número de 2, sendo um aluno do 5º ano do ensino fundamental 1 e um aluno do 9º ano do ensino fundamental 2 de cada escola que obtiverem as melhores avaliações, podendo também ser considerados os critérios de participação, respeito e disciplina. Em caso de empate, serão utilizados nesta ordem os seguintes critérios para desempate: menor número de faltas durante o ano letivo e maior idade. O diretor de cada unidade escolar informará diretamente à Câmara Municipal de Amparo, ao final de cada ano, preferencialmente até a última semana do mês de outubro, o nome dos 2 alunos nota 10 de sua escola, para receberem a homenagem conforme o caput do artigo 2º desse decreto legislativo. A entrega da honraria será feita em sessão a ser designada pela Câmara Municipal. As despesas decorrentes da execução deste decreto legislativo correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário. A justificativa disso é que o presente decreto legislativo tem como principal finalidade reconhecer, homenagear e estimular aqueles alunos que mais se destacaram em suas unidades escolares. Aqueles alunos que mais se destacaram e mais se dedicaram para a vida escolar merecem a devida valorização pelos poderes constituídos do município. Por isso, a propositura do presente projeto de decreto legislativo, que tem por objetivo de reconhecê-los como a entrega, ao final de cada ano, de uma homenagem desta Casa de Leis, ficando desde já sugerida a entrega de um pequeno troféu em material acrílico, constando os dizeres aluno nota 10 e o símbolo da menção à Câmara Municipal de Amparo, acompanhado de um diploma de reconhecimento que tem custos reduzidíssimos. É importante que os homenageados sejam escolhidos por suas próprias unidades escolares, através de indicação feita por seus diretores, para que não haja qualquer interferência externa em relação aos mesmos que possam desvirtuar os objetivos desse projeto. Idêntico projeto vem sendo feito por diversas câmaras municipais de nosso país em estímulo a esses jovens estudantes, como exemplo nas cidades de Gramado, Rio Grande do Sul, São Pedro, em São Paulo, Ibatiba, Espírito Santo, Queimados, Paraíba, entre outros, bem assim pelo Instituto Alpargatas, com excelentes resultados em prol da educação, o que pode ser feito em identidade por esta Casa de Leis. O objetivo maior é premiar, valorizar os estudantes que realmente se dedicam aos estudos. É uma forma dessa Casa de Leis, né, homenagear esses estudantes. Eu gostaria que os senhores vereadores se sensibilizassem a esse respeito, votassem favoravelmente a esse projeto, e no qual eu agradeceria muito. Muito obrigado.
O projeto de decreto legislativo continua em discussão. O projeto de decreto legislativo está em votação. Votação nominal, maioria simples. Vereadores MDB. José Osmar Dorigan. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Vereadores PSDB. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Vereadora PT. Silvia Forato de Camargo. Favorável. Vereadora PDT. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. Vereador DEM. Edilson Chaves dos Santos. Favorável. Vereador PL. Elson Batista da Silva. Favorável. Vereador PSD. Edilson José Camilo. Favorável. Vereador PP. André Gilberto de Oliveira. Favorável. O projeto de decreto legislativo número 10/2022, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti, foi aprovado por todos os vereadores. Próximo. Projeto de decreto legislativo número 11/2022, de autoria da vereadora Rosa Aparecida Montini Rodrigues, que concede o título de cidadã benemérita à senhora Ana Lúcia Marçom Riele Gouveia. Concede o título de cidadã benemérita à senhora Ana Lúcia Marçom Riele Gouveia. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadã benemérita à senhora a doutora Ana Lúcia Marçom Riele Gouveia. Artigo 2º. A entrega do respectivo diploma ficará a cargo da mesa diretora da Câmara Municipal de Amparo, que designará dia e hora para a solenidade de praxe. Artigo 3º. As despesas decorrentes do presente decreto legislativo correrão por conta de verbas próprias do orçamento vigente, que, se necessário, serão suplementadas. Artigo 4º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Vereadora Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Justificativa. A senhora Ana Lúcia Marçom Riele Gouveia, nascida nesta cidade de Amparo aos 10 de julho de 1968, sempre dedicada e abnegada em prol da educação, cursou o ensino médio na EEPSG Dr. Coriolano Burgos, onde habilitou-se para o magistério no ano de 1986. Em 1987, concluiu o curso de técnico musical pelo Conservatório Musical Carlos Gomes, em Campinas. Ainda jovem, concluiu no ano de 1990 licenciatura de Ciências do primeiro grau. Em 1991, concluiu licenciatura em Ciências com habilitação plena em Matemática, em licenciatura plena em Pedagogia, todas pela Faculdade de Ciências e Letras Plínio Augusto do Amaral. No ano de 1997, concluiu o curso de Supervisão Escolar de primeiro e segundo graus pela Faculdade de Educação Antônio Augusto Reis Neves, em Barreto, São Paulo. É pós-graduada em Educação Infantil, Psicopedagogia Institucional, ambas pela Universidade Castelo Branco, Rio de Janeiro. Em 2004, em Neuropsicopedagogia e Práticas Clínicas pela Faculdade de Jaguariúna. Em 2017, em Educação Cognitiva e Valores Éticos pela Universidade Estácio de Sá, Rio de Janeiro. E em 2021, em Gestão de Organizações do Terceiro Setor de Projetos Sociais pela Faculdade Anhanguera Educacional Polo Campinas, em 2021. Em sua carreira profissional, em verdadeiro sacerdócio e abnegada dedicação ao ensino, onde exerce a carreira dos mais altos níveis de ética e dedicação, trabalhou no período de 1987 a 2004 para a Prefeitura Municipal de Amparo, tendo destacados trabalhos como professora de ensino infantil, coordenadora pedagógica, diretora de escola, supervisora pedagógica de creches e escolas municipais de educação infantil e diretora do Departamento de Educação de Amparo, chegando finalmente a exercer a função de secretária municipal de educação, sendo seus trabalhos pelo município de Amparo de reconhecido e merecido destaque. De 1987 a 1991, foi professora de ensino infantil e fundamental na Escola Viva de Educação Infantil em nossa cidade. Desde 2001, Ana Riele, como carinhosamente é conhecida, exerce o cargo de coordenadora pedagógica do Serviço Espírita de Proteção à Infância, CEPI, onde tem sob sua responsabilidade, na coordenadoria pedagógica, o atendimento de mais de 700 crianças e adolescentes. Ainda voluntariamente, exerce as atividades de psicopedagoga e pedagoga na clínica Divertidamente, onde atende crianças e adolescentes com dificuldades e transtornos de aprendizagem. Exerceu também em nosso município as funções de Conselheira Municipal de Assistência Social por quatro mandatos, Conselheira Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 4 mandatos, e Conselheira Municipal de Educação, 1 mandato.
Durante o exercício da profissão e para aperfeiçoamento dos conhecimentos na área que exerce sua profissão, participou de inúmeros cursos de aperfeiçoamento e atualização, entre esses, de merecido destaque como convidada pela Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp, onde participou do curso de mestrado do Laboratório de Psicologia, em aulas ministradas pela doutora Orlizo Cato Mantovani de Assis, 1998 e 1999, na mesma instituição tendo participado do PROEPRE, Programa de Educação Infantil e Fundamental, 1989. Coroando toda a sua dedicação ao ensino amparense, em 2014 foi homenageada, reconhecida no segundo movimento Você e a Paz, pela fundamental participação na construção da paz no mundo. Em 2018 foi condecorada com a Ordem do Mérito MMDC, da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, por méritos pessoais e relevantes serviços prestados à educação brasileira, entregue pelo então governador do Estado de São Paulo, Dr. Geraldo Alckmin. Toda esta dedicação ao ensino amparense são alguns dos motivos pelos quais merece a justa homenagem pelos trabalhos desenvolvidos em nossa cidade. Por todo exposto, solicito o apoio dos nobres vereadores para aprovação da proposta. Obrigada, Silvia. O projeto de decreto legislativo está em discussão. Posso falar? Claro. Eu acho que depois desse currículo todo que a Silvia leu aí, e quem conhece a Ana sabe do trabalho que ela faz, tanto em outras escolas que ela já fez, como o que ela faz hoje no CEPI. Então a Ana é uma pessoa muito competente, muito dedicada, e as crianças lá adoram ela. Então eu acho que essa homenagem é mais do que justa a gente poder homenagear. Conto com o apoio de todos os nobres colegas. Obrigada. O projeto de decreto legislativo continua em discussão. O projeto de decreto legislativo está em votação. Votação nominal, 2/3 para aprovação. Presidente vota. Vereadores MDB. José Osmar Dorigan. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Carlos Benedito Casotti. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Vereadores PSDB. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Vereadora PT. Silvia Furati Camargo. Favorável. Vereadora PDT. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. Vereador DEM, Edilson Chaves dos Santos. Favorável. Vereador PL, Elson Batista da Silva. Favorável. Vereador PSD, Edilson José Camilo. Favorável. Vereador PP, André Gilberto de Oliveira. Favorável. O projeto de decreto legislativo número 11/2022, de autoria da vereadora Rosa Aparecida Montini Rodrigues, foi aprovada por todos os vereadores. Próximo. Moção de aplausos, número 14/2022, de autoria da vereadora Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Aplausos com a Secretaria de Educação e Turismo pela excelência na organização e realização do Festival de Inverno. A moção está em discussão. Pois não? Eu acho que esse aplauso aí que a gente está dando pelo turismo, eu acho mais do que merecido, porque o senhor veja o que movimentou a nossa cidade na parte de turismo, na parte de gastronomia, e os eventos foram todos realizados com muito êxito. Não houve nenhum roubo de carro, não houve roubo de celular, que pelo menos que foi registrado. Então eu acho que o secretário merece esses aplausos pelo excelente trabalho que ele fez junto com a equipe e toda a prefeitura, toda a secretaria envolvida, porque sozinho a gente não faz nada. Então eu acho que é muito merecido, eu tenho certeza. Gostaria de contar com o apoio de todos os nobres colegas. A senhora não gostaria que fosse lido essa moção? Seria ótimo. Por gentileza, secretário. Opa! Bravo o negócio aqui. Veio com força. Veio com força. Aplausos à Secretaria de Cultura e Turismo pela excelência na organização e realização do Festival de Inverno 2022. Entre os dias 16 a 31 de julho do corrente ano, a Prefeitura Municipal de Amparo, pela Secretaria de Cultura e Turismo e toda a equipe sob comando do Secretário de Cultura e Turismo, Antônio Carlos Ferreira de Oliveira, realizou em nosso município a 21ª edição do Festival de Inverno. Desde o início dos anos 2000, o Festival de Inverno de Amparo se tornou um dos principais eventos gratuitos do Estado de São Paulo, passando a integrar o calendário oficial de eventos do Estado e atraindo milhares de turistas para a nossa cidade, bem como proporcionando apresentações e atrações culturais com amplo acesso à população amparense de toda a região.
Em 2022, após um longo e triste período de isolamento social, do qual a população mundial se viu privada de encontros, festas e eventos coletivos e culturais, o tradicional Festival de Inverno retornou, remodelado com atrações de reconhecimento nacional, que, somadas aos artistas locais e regionais, aqueceram as noites de inverno de nossa cidade. Este ano, as mais de 80 atrações do Festival de Inverno de Amparo se apresentaram em 4 palcos que homenagearam personalidades expoentes da cultura amparense. O palco principal, localizado no estacionamento da Praça Padua Salles, recebeu o nome de Marçal Aquino, jornalista, escritor e roteirista amparense. No palco da rádio, teve Hugo Baradel Filho, como homenageado, artista que atuou como músico e professor na Unicamp e esteve em todo o meio musical da região de Campinas. Sérgio Vital Tafner Jorge foi homenageado no palco da Concha Acústica. Sérgio foi um fotógrafo amparense e o primeiro ganhador do Prêmio ESSO de Fotojornalismo. O palco da Praça de Alimentação teve como homenageado o artista amparense Romildo Miguel, que é conhecido por então confeccionar presépios e objetos de arte executados com sucatas. Mais de 100 apresentações, com mais de 50 artistas locais e inúmeras escolas de dança e arte ocorreram em nossa cidade. Um verdadeiro movimento em homenagem à arte e à cultura que transcendeu e permeou todos que por ali passaram e apreciaram a grandiosidade do Festival de Inverno 2022, evento tão esperado e desejado por toda a população amparense, numa demonstração de abraço coletivo à arte e à cultura tão rica do nosso país. Apresentaram-se ainda artistas de renome nacional, como Paula Fernandes, Erasmo Carlos, Demônios da Garoa, Teatro Mágico, Jorge Aragão, Fernando Sorocaba e Roupa Nova, o que abrilhantou ainda mais o festival, atraindo ao coletivo social não somente amparenses, como também milhares de pessoas vindas de outras cidades do entorno e de outros estados, em um verdadeiro movimento cultural com mistura de gostos, gêneros, raças e credos, que tornaram o evento grandioso e dignos de nossos aplausos. E no transcorrer do evento, a equipe da Secretaria de Cultura e Turismo de Amparo se destacou pela organização, segurança, limpeza, distribuição de locais de venda, diversões infantis e adultas, bem assim em relação à especial atenção aos espaços confortáveis destinados à população amparense e aos turistas, como também aos idosos e às pessoas com deficiência, sempre próximos aos palcos das apresentações e com fácil acesso, fatores estes que foram determinantes para o sucesso do verdadeiro espetáculo que se tornou o Festival de Inverno 2022. O sucesso do Festival de Inverno foi inclusive motivo de destaque em noticiários regionais e em diversos segmentos das mídias sociais, não somente locais, como também através de digital influencers de outras cidades e estados, somando valores ao crescimento e fomento à cultura de nosso município. Importante também deixar destacada e registrada a justa homenagem e aplausos através dessa moção, de forma indistinta a todos os colaboradores, sejam estes diretos ou indiretos, da administração pública, e ainda aos guardas civis municipais, policiais militares e civis brigadistas, equipes de segurança e a todos que se dedicaram incansavelmente em união e esforços com a Secretaria de Cultura e Turismo do nosso município pela qualidade na prestação de serviços, que reverteram em benefício da nossa população e turistas que por aqui passaram. E agradecer e aplaudir são as palavras de ordem nesse momento, demonstrando gratidão e respeito pelo empenho de todos os profissionais já nominados e que ali se dedicaram, em conjunto com a Secretaria de Cultura e Turismo. Em razão disso, a Câmara Municipal de Amparo apresenta esta moção de aplausos à Secretaria de Cultura e Turismo, na pessoa do secretário Antônio Carlos Ferreira de Oliveira, e toda a equipe destacada para o Festival de Inverno 2022 pela excelência dos trabalhos desenvolvidos para o acontecimento do evento. Ações como essas são realmente dignas de nosso reconhecimento e de nossos aplausos. Que cópias dessa moção sejam encaminhadas ao secretário de Cultura e Turismo para que transmita nossas homenagens a todos os servidores e demais colaboradores responsáveis pela realização do Festival de Inverno. A moção continua em discussão. O trabalho dela, sabe o valor que ela tem. É a moção para a Secretaria de Cultura do Festival de Inverno. Ai, desculpa. Também eu acho que aqui não tem mais comentário, porque tudo que a Silvinha leu, e nós presenciamos tudo isso que foi escrito, então nós só temos que agradecer a essas pessoas que fizeram o festival, a essa equipe, ao secretário e toda a equipe, como eu já falei antes. Então, é digno do nosso respeito e a nossa gratidão. E o povo de Amparo agradece. A moção continua em discussão. Eu gostaria de destacar, eu acho que é oportuna a moção, né? Porque, veja bem, é uma retomada
uma nova forma, né? A retomada de eventos. A gente viu os nossos comerciantes lá trabalhando, a forma que Amparo acolheu os visitantes. Antes disso, felizmente ou infelizmente, né? O que acontece? O nosso povo se dirigia para participar de outras cidades, de eventos em outras cidades. Hoje a nossa cidade, através desse festival de inverno tão bem elaborado e com atrações de despertar o interesse da população regional, ela atraiu turistas de outras cidades até Amparo. Isso é um novo recomeço, então eu acredito que o caminho seja esse mesmo, né, para que a nossa cidade volte ao cenário do circuito das águas como uma cidade de ponta, em todos os sentidos. A gente tem que realmente aplaudir a Secretaria de Cultura por todo o trabalho desenvolvido e todos os envolvidos. A gente viu a quantidade de pessoas lá trabalhando, os guardas fazendo a segurança, as pessoas fazendo limpeza, todos empenhados para que esse festival de inverno fosse realmente um grande sucesso. A gente tem que parabenizar a administração municipal na pessoa do Carlos Alberto e também o secretário de Cultura pelo trabalho exemplar que ele realizou nesse festival de inverno. A moção continua em discussão. Pode falar daqui mesmo? Pois não. E também, né, a gente é um resgate também da Secretaria de Cultura, né? Nos últimos anos, acho que uma promessa de campanha do prefeito, né? De resgatar alguns pontos culturais do município, e o Festival de Inverno é um deles, né? De montar de uma forma diferente, de fazer o festival maior ainda do que estava sendo nos últimos anos, né? Então, eu acho muito importante isso, dar mais apoio à Secretaria de Cultura também, né? Não só no Festival de Inverno, mas nos eventos a gente tem aí, como foi lembrado há uns tempos atrás aí, do pessoal tem muita gente em Amparo que mexe com a cultura, né? Muita gente em Amparo. Então é um resgate desse pessoal através da Secretaria de Cultura. A gente estava conversando com o secretário lá, com o Antônio Carlos, e ele quer justamente isso mesmo, promover cada vez mais os eventos, né? Não só o Festival de Inverno, mas coisas assim que promovam o artista amparense. Valorize, né, o trabalho dos... Isso achei legal, importante, porque é importante também porque tem o apoio do Conselho de Turismo, Conselho de Cultura, né? Acho que é importante isso também. Pegando um gancho na sua conversa, Dil, você veja bem, deu oportunidade para os artistas nossos aqui de Amparo. Sim. Só teve uns que não foi porque não fizeram inscrição. Então, que fiquem mais antenados para o próximo ano, para fazer a inscrição, para ter mais oportunidade, mais gente nossa, aqui da nossa cidade, poder se apresentar. Porque teve a dança, que foi muito linda, teve música, teve banda, teve de tudo, que era o quê? Povo nosso. Então, isso foi importante, porque deu oportunidade para eles poderem mostrar o trabalho deles também, que é desenvolvido aqui na região. A moção continua em discussão. Peço a palavra, presidente. Pois não, vereadora. É claro que existem alguns apontamentos que a gente vai fazer ainda em relação ao festival, mas eu sou uma grande entusiasta da ocupação de espaço público, já conversamos várias vezes aqui nessa casa sobre essa temática, e eu acredito que a administração pública ela tem o dever de estimular e garantir a segurança das pessoas na ocupação do espaço público. Então, políticas públicas como o Festival de Inverno, elas são muito importantes e elas ultrapassam as questões políticos partidárias. Eu acho que feliz da administração pública que entende hoje que o Festival de Inverno é algo que pertence à população de Amparo, porque durante muito tempo o Festival de Inverno ficou apagado, e aí eu não sei se foi por uma falta de capacidade administrativa ou se foi porque o projeto surgiu numa determinada gestão de um determinado político. Então eu fico muito feliz quando eu vejo que a administração pública reconhece uma política pública como algo que pertence à população, e não ao grupo X ou Y. E eu acho que o festival esse ano ele dá esse recado para a gente, né? O Festival de Inverno ele é da população de Amparo. Então isso é muito importante. A ocupação de espaço público é uma das nossas bandeiras. Então eu, né, fui dos 15 dias, eu estive presente em 13 dias do Festival de Inverno. Então eu gosto muito, é o tipo de atividade que eu frequento. Eu acho importante, eu acho que é um espaço de socialização muito importante. Foi um espaço onde eu cresci.
Eu vivi a minha infância na tenda de atividades do Festival de Inverno e a minha adolescência nos shows à noite no Festival de Inverno. Então, eu cresci nesse espaço. É muito significativo para mim essa política pública de ocupação de espaço público, de promoção cultural também. Então, eu tenho no Festival de Inverno um exemplo muito importante, tanto na minha construção pessoal, como também acho que na construção das políticas públicas da nossa cidade. E aí fica aí o nosso reconhecimento à administração pública pela execução desse festival. A moção continua em discussão. A moção está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. A moção número 14/2022 foi aprovada por todos os vereadores. Próximo. Sem mais matérias, presidente. Sem mais matérias, solicito à primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, inscritos em explicação pessoal. Tempo de 10 minutos, sem apartes, conforme inciso 4º do artigo 185 do Regimento Interno. Primeiro inscrito. Antônio César da Silva. Boa noite, presidente. Boa noite, vereador. Boa noite, vereadoras, público presente. Eu ia falar do Festival de Inverno aqui, mas já foi falado tudo, né? Não tem nem... Mas queria agradecer a prefeitura aí, né? O Antônio Carlos, o prefeito, que foi um excelente evento, né? E a equipe da ambulância também, Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, que trabalhou legal ali, cara. Graças a Deus, sem novidades nenhuma. Então, parabéns. Ô, presidente, a gente estava naquela luta sobre o aparelho auditivo. Então, hoje tem 135 pessoas precisando. Era 120, já aumentou 15. Mas, com uma emenda aí, a gente conseguiu o dinheiro já para zerar isso aqui. Então, já está tudo certinho. E esse dinheiro já está na conta da prefeitura. A Secretaria da Saúde, ela está acertando com uma empresa para fazer o convênio para acertar isso aí, para colocar para todo mundo. Então, já tem verba aí para 150 pessoas já com aparelho auditivo. Então, vai zerar a fila aí. Tive no terreno da Casas Populares também. E a terraplanagem está atrás do Jardim Modelo. Já está prontinho lá. Já está terminando. Acho que no finalzinho do mês agora já começa a construir as casas populares lá atrás do modelo. Lá na Chácara São João também, já começou a terraplanagem, já que vai ser 38 lá, não sei se vai ser apartamento ou casa. Então já a terraplanagem já começou também lá. E vai sair o recapeamento na rua que eu moro lá, né? Muita briga aí com o prefeito aí, agora deu certo, né? Hernando Giacomasso. Então é mais isso mesmo, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. Próximo inscrito. Vereador Conrado. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, vereadoras, público aqui presente, a imprensa também que está presente. Boa noite, vereador. Os internautas que nos assistem. Na verdade, eu ia falar também a respeito do festival. Vou falar um pouco, já a Rosa praticamente disse tudo, né, o que aconteceu no festival, mas eu gostaria de dizer a importância que é o policiamento municipal da Guarda Civil. Todo esse evento se deu sem nenhuma briga, graças àquele efetivo que foi feita uma logística, onde 90% dos guardas civis, foi alterado os horários, então a gente entrava a trabalhar ao meio-dia, da meio-dia à meia-noite, e vocês puderam perceber que nos 4 cantos da praça tinha muitas viaturas e muitos guardas também, além de ter uma contratação de muitos vigilantes. Então isso aí traz segurança. Você imagina bem, vamos colocar o primeiro dia de festival. Antigamente eu me lembro, né, eu com 22 anos de guarda, eu me lembro que tinha muitas brigas no festival. Então muitas famílias não iam. O primeiro dia é aquele monte de briga, né, pessoas machucadas. Então as famílias ela não iam na semana seguinte. E nesse ano foi tudo diferente. A gente ficou um pouco preocupado, né, pelo número de pessoas. Realmente o show do sábado, todos esses festivais que eu participei, que eu trabalhei,
Eu nunca vi um público tão grande e diversificado igual teve principalmente no sábado. Todos os dias foram lotados. Então isso aí se dá um trabalho de logística de todos os servidores que trabalharam naquele evento. A Rosa colocou muito bem, Guarda Civil, pessoal da infraestrutura. Então esse pessoal trabalhou muito, estava muito cansado, né? Juntamente com o pessoal da segurança. Mas no final das contas tudo deu certo. A população aprovou esse evento. Eu particularmente trabalhei aí todos os dias. Tirei algumas noites para ir lá também. E realmente a gente tem que aplaudir quando dá certo, né? Às vezes quando as coisas não andam muito bem, as críticas elas são plausíveis, mas quando se acerta a gente tem que aplaudir, seja quem for, né? Seja qual partido que for, a gente tem que tirar o chapéu. Então parabéns aí a todos aí, principalmente aos meus colegas da Guarda Civil Municipal. Eu gostaria de falar um pouco também a respeito das excursões que eu faço pela cidade aí, verificando alguns problemas. Um dos problemas muito grandes que tem aqui em Amparo é o problema do descarte irregular de lixo. Vários pontos da cidade que a gente passa tem lixo jogado. A coleta ela passa 3 vezes por semana, então o que o morador faz? Ele pega o lixo na casa dele e joga no bairro vizinho. Que o bairro vizinho a coleta está passando, então vira aquele monte de lixo. E também a questão dos lixos de construções também. A semana retrasada, a prefeitura teve que ir lá próximo do Pantaleão, na Quininha, onde uma empresa descartou vários fardos de lixo. Lá foi necessário uma máquina para remover tudo aquilo lá. Então a gente vem fiscalizando também, não só aqui na Câmara, mas também através da Guarda Civil. Mas é difícil, você pede para limpar um local, daqui a pouco tá cheio de lixo de novo. Eu não sei o que acontece com a população. Então a gente... Vamos continuar fiscalizando, né, para tentar aí amenizar esse problema aí. E aqui acabou de chegar na Câmara Municipal um ofício do Baleia Rossi, juntamente com o Jorge Caruso, aonde destina aí a pedido aí do prefeito Carlos Alberto, dos vereadores do MDB. Vou até ler aqui o ofício, o teor do ofício. Com meus cumprimentos, comunico a Vossa Excelência que, em parceria com o deputado Jorge Caruso, em atenção à sua solicitação, e a pedido dos vereadores Antônio César da Silva Mineiro, da Autoelétrica, Carlos Benedito Gazotti, Farlim Conrado de Jesus, José Osmar Dorigan, Osmar da Farmácia e o suplente Fernando Garcia, foi destinado esses R$50 mil para a creche São Cristóvão. Então, a gente agradece também essas emendas, né, que está vindo, né? A gente fez o pedido lá atrás, então aos poucos está pingando aqui e está ajudando aí as entidades de amparo. Eu gostaria também de lembrar aqui, né, que no dia 26/7 faleceu aí o senhor Yuki. Eu particularmente eu conheço, não era muito amigo dele, a gente só se cumprimentava, mas é uma pessoa que convivia no meio político também, né? Frequentava a Câmara Municipal. Então eu faço aí as minhas condolências à família do senhor Yuki, que esteja em um bom lugar. Por hoje é só, muito obrigado. Obrigado, vereador. Próximo inscrito. Pastor Elcio. Boa noite, presidente. Boa noite, vereador. Nobres vereadores, público local, também aqueles que estão online e também a imprensa. Quero que também nessa oportunidade falar, presidente, a respeito de um ofício a qual fizemos nesses dias, foi antes de julho, para a Secretaria de Saúde a respeito do postinho de saúde. Estive em alguns deles e pedi para poder ver a situação tanto da parte dos prédios, como também estava faltando algumas coisas naqueles postos de saúde. E veio o ofício, me responderam, e agora dia 4/7 começou a manutenção nesses prédios, tanto do São Dimas, a qual estivemos lá, no Rosa, também aqui no centro, no América, no Jardim Moreirinha, começaram por ali, devido à situação, e vimos que até bebedouro, infelizmente, nos postos de saúde está faltando, e uns quebrados há muito tempo, mas agora estão procurando resolver. Então quero agradecer à saúde por isso, por ter atendido e está atendendo, né? É importante que o faça. Também, presidente, pastor Paulo Freire, nosso deputado, ele mandou para Amparo, agora esses dias, R$200 mil para poder
para saúde e para custeio. Eu quero agradecer ao deputado. Ele, nesse 1 ano e meio que nós temos pedido verba, já como vereador, fora que nós pedimos antes, mas como vereador, nos mandou até agora, nesse 1 ano e meio, 350 mil de verba, mas também mandou um carro para o fundo, o pessoal que trabalha com as crianças. E então eu quero agradecer por esse feito e parabenizar também nessa oportunidade, né? E também dizer para a Silvinha, seja bem-vinda, tá? Parabéns pelo seu ato, acho que um ato importante para quem tem e trabalha em grupo, como é o seu partido, então, pela sua grandeza. Presidente, também a gente sabe da importância que tem o Festival de Inverno, mas acabou, né? Agora temos que se apropriar daquela praça, porque fica todo o tempo vazia, onde o pessoal vai ali, infelizmente, consumir drogas, e é importante que faça um trabalho de gastronomia no local, que dê vida, né? Que dê vida, porque um mês durante um ano só, e o resto dos anos. Eu acho que foi um trabalho bem feito, se foi feito com um trabalho gigantesco desse, teve todas as situações adversas e não aconteceu nada, então eu fico feliz por isso, porque a diversidade veio para a gente melhorar. E não teve criminalidade, como foi falado aqui, mas que possa dar à Praça Padre Salles aquilo que ela merece. Façamos dela o que era em 1983, 84, 90, aonde ali circulava tanta gente. E... Oi? Aonde muitas pessoas circulavam, jovens, e perdeu esse efeito. Tomara que volte a ser o que era no passado. E faça ali uma área de gastronomia permanente, isso ajuda, né? E também dizer, presidente, que estamos vendo aí a transformação em Amparo. Por todo lado, obras sendo feitas, os asfaltos saindo, os recapeamentos, os bairros sendo asfaltados. É bom dizermos, lá no São Dimas, eu tinha sempre falado com o prefeito, agora vai estar ali recapeando, né? A Avenida Uderico Batoni, também ao lado, ao Dari, né? Que é ao lado da igreja ali, e outras ali. Então vai ficar bom, porque ele já não pode nem andar mais, né? Então é importante que isso venha a acontecer, e realmente está acontecendo. É que planta-se uma semente, as pessoas já acham que ela tem que crescer na hora, né? Mas foi plantado faz 1 ano e meio, mesmo com a pandemia passou, e o resultado nós estamos vendo agora, né? Estamos vendo que Amparo está se transformando realmente num canteiro de obra, e eu creio que o ano que vem muito mais acontecerá. Estive hoje com o secretário de obras e já mapeou todas as ruas, já levou para a engenharia as ruas que foi votado aqui a verba para recapear. Então isso traz para nós uma alegria imensa. Então, presidente, eu fico feliz em saber que a nossa cidade está em movimento. Isso me alegra muito. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Próximo inscrito. Vereadora Silvia. Bom, boa noite a todas e todos. Primeiramente, eu queria reconhecer o trabalho dos servidores, principalmente da Prefeitura, porque eu estive lá na última quinta-feira, transitando ali entre a Secretaria de Assistência Social e a Secretaria de Saúde. Eu fui muito bem recebida por todo mundo que ali estava, então eu agradeço e reconheço o trabalho dessas pessoas. Queria só pontuar algumas questões relacionadas ao Festival de Inverno. Como eu já enalteci a ocupação de espaço público, acho importante, acho o evento muito interessante, fundamental, que eu acho que ele vem como uma coluna cervical das políticas públicas de cultura da nossa cidade, e a partir dele a gente tem um monte de outros desmembramentos, né? A segurança realmente, Conrado,
Tava de se reconhecer o bom serviço, né? A gente que acompanhou, mesmo muitas vezes tinha algumas abordagens para adolescentes, a gente não viu esse tipo de coisa, esse tipo de ação mais, né, incisiva, truculenta, não, pelo menos eu que frequentei quase todos os dias, como já falei aqui, não vi. A estrutura de banheiro estava realmente muito cuidadosa, os servidores mantiveram limpíssimos os banheiros ali, muito bem organizado. As servidoras também que passavam, acertando as mesas, recolhendo algum lixinho, alguma coisa que tivesse, isso ficou muito legal, as servidoras trabalharam muito, inclusive fiz questão de parabenizá-las já no dia, porque foi um serviço e tanto. O fato da pinacoteca aberta, eu achei muito legal, as exposições com artistas locais, achei importantíssimo esse incentivo. E a ocupação do espaço público em geral. Então, deixo aqui a minha exaltação ao festival, vivo o Festival de Inverno. Mas tem algumas coisas que a gente não pode deixar de pontuar, né? Eu acho que o pastor tem razão quando ele fala que agora acabou, tem outros focos, concordo. Mas tem umas coisinhas que eu acho que a gente precisa pontuar. Primeiro, a gente foi obrigado, porque onde as coisas se resolvem é na rede social, a gente colocou ali um problema gravíssimo que aconteceu durante o show do Erasmo Carlos e shows anteriores na Concha Acústica. Propaganda da prefeitura passando durante o show. Gente, eu sei que não é ilegal fazer propaganda, inclusive acho que é um direito da prefeitura divulgar suas obras, mas eu acho que tem tempo e tem limite também. Minha percepção é que houve um exagero. Tudo bem que eu reconheço aí que assim que eu fiz a postagem, né, entrei em contato com... Porque eu fiz a postagem, mas entrei em contato também com os funcionários da prefeitura. E falei, olha, isso não é legal. Eu estava no show. Muita gente reclamando. Muita. E com razão, gente. Você está vendo o show do cara? Não é para estar passando uma propaganda gigantesca do lado. É hora do show, é hora daquela pessoa brilhar, do artista. E isso aconteceu também em outros palcos, né? Mas depois da nossa reclamação, isso não se repetiu. Importante colocar que não se repetiu depois da nossa reclamação. Houve ainda propaganda excessiva, mas aí é aquela história, né? São Paulo já dizia, tudo posso, mas nem tudo me convém. Se a prefeitura achou que por bem deveria ter esse excesso de propaganda, a gente sabe que não é ilegal. Eu, particularmente, não faria, porque eu estava no público, eu escutei o que a população falava enquanto acontecia a propaganda excessiva. Eu acho que não é a hora de falar quantas armas foram adquiridas pela prefeitura ou coisas desse tipo. Faz abertura, legal o prefeito falar na abertura, fazer o encerramento agora todo show grande. Não sei, eu acho deselegante. Mas aí é uma opinião muito minha, né? Vai da estratégia político-administrativa de cada um. Eu senti um pouco, isso não é algo que eu senti porque eu não tenho filhos, mas chegou até mim algumas questões em relação aos brinquedos, aos valores dos brinquedos infláveis, que, claro, criança adora, é difícil você explicar para uma criança que ela não vai poder ir naquele brinquedo porque é caro. Era R$20, 10 minutos, se não me falha a memória, e tinha a pulseira da alegria, que era 5 minutos? Meu Deus. 25. R$20, 5 minutos. Então, assim, se você tem 2 filhos, você brincando gasta R$200 num dia, né? Então, eu sei, e aí uma experiência muito particular minha, eu sei de amigos meus que deixaram de ir no Festival de Inverno porque sabia que as crianças iam querer brincar, ia ficar aquela situação. Então, eu acho assim, ou a gente tenta, né, ou o poder público tenta pensar num valor mais justo, ou elabora outros tipos de atividades, né? As oficinas gratuitas, né? Mais atividades para as crianças, ou tenta dar um jeito de subsidiar, baratear um pouquinho mais isso, porque foi uma reclamação que chegou bastante até mim, inclusive de gente que não foi. Outra questão que eu queria colocar, de novo, vou apelar aí para São Paulo, tudo posso, mas nem tudo me convém, né? A gente está dando uma pensada, a gente inclusive vai pedir essas informações quanto a essa ideia de camarote. Eu não me lembro disso ter tido nos outros anos, eu não sei, eu acho que não é ilegal, mas de novo, tudo posso, mas nem tudo me convém. Não é algo visivelmente legal, a população comenta, a população se sente diminuída, sim, por ver que há um camarote para determinadas pessoas de influência. Eu acho que, assim, quer fazer um camarote, sei lá, vende o camarote, aí é uma coisa, é uma outra conotação. Agora, um camarote só para pessoas, né, que têm uma relevância social, eu não sei se foi algo muito bem visto, muito bem colocado. E aí,
eu não sei se tinha bebida, se tinha alimento lá dentro, mas é importante a gente ver como é que funcionou essa dinâmica, porque a estrutura era dinheiro público, eu não sei como é que funcionou essa questão de alimentação, porque não era um camarim para os artistas, era um camarote mesmo para um determinado grupo de pessoas. Então a gente tem que ver certinho como é que funcionou isso. Refletir o quanto isso vale a pena de ser feito, né? Eu, particularmente, não faria. Outra coisa que eu queria colocar é que eu sintonizei a Rádio Cultura, eu tenho o hábito de ouvir bastante a Rádio Cultura, e eu sintonizei a rádio e estava com a mesma programação da Cidade das Águas, de uma rádio privada. E aí eu não entendi muito bem por que a programação da Rádio Cultura estava passando na Rádio Cidade das Águas, que é uma rádio privada. Aí o que eu percebi é que essa rádio particular, ela patrocinou o Festival de Inverno, inclusive a gente também vai pedir os documentos desse patrocínio, dessa relação, porque eu particularmente acho muito estranho que a programação de uma rádio pública passe numa rádio que é particular. Eu acho que a gente tem que entender um pouquinho e separar as coisas, né? Uma rádio privada é uma coisa, uma rádio pública é outra. Até porque quem ouve a Rádio Cultura sabe que a Rádio Cultura está com problemas seríssimos. Ela sai do ar, você perde direto o sinal e ela cai por problemas técnicos. A gente sabe que os computadores que estão lá são antiguíssimos, a gente sabe que não tem, que falta o HD para melhorar essa transmissão, a gente sabe que a Rádio Cultura está abandonada. Eu não estou dizendo que é dessa gestão. O estado que a Rádio Cultura se encontra hoje, seria até impossível que 1 ano e meio ela tivesse ficado daquele jeito. Não é? A gente está falando de muito tempo de descaso, porque aquilo não acontece de um ano para o outro. Mas é importante colocar isso, né? Que essa ideia das rádios aí terem essa parceria, essa relação das duas, que eu não entendo muito bem como elas se estabelecem, e enquanto essa relação entre a rádio privada, que é bastante divulgada pelo poder público aqui em Amparo, está aí em alta, né? Inclusive com outdoors pelas estradas em outras cidades, a nossa Rádio Cultura está morrendo. Quem aqui já entrou na Rádio Cultura sabe o cheiro de mofo que a gente sente quando a gente vai para a parte de baixo. A gente olha aquela mesa de som caríssima, que poderia estar servindo aos artistas locais, acabada. A gente olha o piano embaixo de um telhado que está caindo de tanto mofo. A gente olha fio por todo o lado da rádio. A gente observa que não tem uma condição mínima para os funcionários trabalharem ali. Então, a gente faz esse apelo para que salvem a Rádio Cultura, né? Poxa vida, quem ouve a Rádio Cultura está vendo que não está conseguindo mais nem fazer a transmissão. E é uma judiação, a gente está falando de uma rádio pública. Quando eu comecei meus estudos na Unicamp e eu me apresentei, falei que eu era de Amparo, a primeira coisa que foi dito foi: nossa, você é de Amparo? Que legal, eu escuto a rádio da sua cidade. Na casa onde a gente mora aqui, em Campinas, a gente deixa o dia inteiro ligado na rádio. É muito boa essa rádio. E realmente, gente, é uma rádio que não segue os padrões do mercado. É uma rádio que apresenta uma proposta diferente, que mostra o que não é habitual se ouvir. E aí eu fico muito triste quando eu vejo que ela está abandonada. Já conversei com os secretários competentes, eles também estão preocupados, eles também colocaram que estão sendo feitas licitação para comprar os computadores, a estrutura não vai ser agora, vai ser um pouco mais para frente, mas eu acho importante deixar esse apelo, principalmente quando a gente vê uma rádio particular da cidade prosperando tanto e com tanto apoio e tanto vínculo com o poder público, a gente pensa, poxa, não podia ser a Rádio Cultura fazendo esse papel? Estrutura para isso ela tem. Então, que a gente consiga salvar nossa Rádio Cultura. Boa noite, obrigada. Próximo inscrito. Vereador Dil. Boa noite, presidente. Boa noite, vereador. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente, os internautas que nos acompanham. Vamos falar do Festival de Inverno, nem a gente vai falar, porque a Rosa já falou tudo, todo mundo falou um pouquinho aqui também, né, do que foi feito nesses dias. Confesso também que eu não posso também falar tanto, porque eu só fui no último dia, e, né, por problemas particulares não consegui ir nos outros dias, mas o pouco que eu tive ontem, achei muito... assim, a estrutura, acho que eu não lembro de ter visto um festival de inverno com tanta estrutura como esse aqui, né? Espero que consiga manter ou melhorar para os próximos anos.
mas o pouco que eu andei por lá, questão de segurança, né, ambulatório médico, sabe, eu achei o local do palco também, eu achei muito importante, acho que a mudança foi grande e eu não lembro de ter outro festival de inverno nas outras administrações assim tão grande como esse. Mas como foi falado aqui, a gente também tem que esquecer um pouquinho o festival de inverno agora, porque acabou, e partir para outras situações importantes que temos no município. Acho que a gente tem que trabalhar muito aqui como vereador também na fiscalização de muitos assuntos que estão acontecendo no município. A gente não, lógico que não teve tempo ainda, mas assim, a gente teve uma audiência pública da saúde, da questão da Santa Casa. É bom a população ficar sabendo do que foi apresentado também para a gente lá. Tem muitos problemas que ainda continuam, né? O grande desafio, como disse anteriormente aí, quando a Rosa fez a moção dela do Festival de Inverno, que o prefeito fez, promessa de campanha dele era resgatar a cultura de Amparo e resgatar principalmente o Festival de Inverno, o Carnaval de outra forma também, que eu tenho certeza que foi me passado que vão fazer. Mas eu acho que o grande desafio realmente dessa administração, além dos projetos, né, que a gente acabou votando aqui, dos 50 milhões, dos 21 milhões que a gente votou aqui, desses projetos importantes realmente para desenvolver, né, e alavancar o município de Amparo, eu acho o mais importante é também ver a questão da saúde e focar no resgate do Hospital da Santa Casa, né? O que a gente viu lá na audiência é preocupante, muito preocupante. A gente todo dia tem uma situação nas redes sociais aí falando da Santa Casa, como já era antes também das situações que falavam. E então eu acho que o desafio grande da administração vai ser nesse sentido, do resgate da Santa Casa para o município de Amparo. Então, eu acho que a gente também tem que falar essa situação. E sexta-feira eu tive no gabinete do prefeito, presidente. Fiquei lá, conversei um pouco com ele lá. Pouco não, até foi bastante, né, Carlito? Carlito estava antes de mim, depois cheguei lá, fiquei um bom tempo. E a gente estava conversando sobre vários assuntos lá da cidade. E uma das situações que me preocupou bastante, que nos próximos dias aí a gente vai fazer um requerimento aí para saber coisas do que está acontecendo realmente. A questão da barragem de Amparo e das obras da estação de tratamento de esgoto, né? É uma situação preocupante. O prefeito me informou que, não sei se outros vereadores sabem também, mas o prefeito me informou que o DAE vai investir 144 milhões de reais no município de Amparo para tratar todo o esgoto de Amparo, para poder ter a liberação da Agência Nacional de Águas para poder levar água para a barragem de Amparo. Sem o tratamento de esgoto não existe barragem. A situação é essa. E o que preocupa a gente? O que preocupa é que vai ter que consertar tudo o que foi feito anteriormente na estação de tratamento de esgoto. Ou seja, quebrar a cidade toda outra vez. Tudo. As marginais, tudo. Estão preparando um relatório para justificar realmente esses valores que vão ser gastos. E a previsão é que em maio, junho do ano que vem, a licitação já esteja pronta e as obras já comecem nessa época. Então é bom se preparar, nós nos prepararmos, porque a briga vai ser grande, né? Porque a gente tem aí, quanto tempo faz que foi feita essa estação de tratamento de esgoto de Amparo? Quantos milhões foram gastos que o povo de Amparo está pagando? E a gente recebe uma notícia dessa, que não funciona e que vai ser quebrado toda a cidade, no caso as marginais, para poder
acertar o esgoto de Amparo. Você tem essa documentação? Oi? Você tem essa documentação? Não, porque o DAE está preparando. O que chegou foi isso para o prefeito. Porque mas é interessante, né, a gente ter essa documentação. Sim, então a gente vai pegar. Por isso mesmo que é importante a gente saber disso para fazer. Mas o que a gente está questionando no sentido disso, de que na época, eu acho que a maior parte aqui lembra, acho que só a Silvia que não lembra, porque ela não era naquela época que foi feita, acho que era tão jovem, não ia lembrar da luta que foi feito pelo partido dela, realmente, inclusive na época, para fazer esse tratamento de esgoto e todas as situações que foram feitas. Isso, Então, e que foi feito, inclusive com CPIs na época, aqui, né, que foi feito até pelo prefeito atual, que foi, e que na época falava que não funcionava, foi provado várias vezes. Depois veio o governo Jacó, também fez um estudo técnico, né? E outro dia a gente estava olhando nos processos judiciais aí, tudo no Tribunal de Contas, arquivado no Ministério Público Federal, e agora vem o DAE e fala que simplesmente não funciona e que vai ter que ser quebrado tudo. Olha a situação que vai chegar isso daí, né? E aí os senhores lembram que na época, vários comerciantes aqui do município, vários comerciantes aí que tinham estabelecimentos na Marginal, chegaram a fechar as portas, porque não conseguia mais, as obras não andavam, não conseguia passar, não conseguia a gente parar, chegar no local. Vocês lembram disso? Chegar no local, porque as obras, porque não tinha cliente. E a pessoa teve que fechar. E agora a gente está vendo dessa situação de novo que vai chegar, né? Então é bom a gente se preparar para isso, dessa situação, porque eu achei, quando o prefeito me falou isso daí, eu falei assim, nossa, mas não tem uma outra forma de fazer, presidente? Sem quebrar, né? Imagine só. Mas pelo que foi nos falado ali, até aquele dia que veio o pessoal aqui na audiência, né? Eles falaram que muitas situações irregulares, né? A questão dos PVs, infiltração de água no sistema de esgoto e por aí vai. Então seria mais isso, presidente, que eu gostaria de fazer. Vou falar, eu acho que a gente, como foi falado aqui muito bem, a questão do Festival de Inverno, até para deixar, o pastor falou aqui que acabando o Festival de Inverno, que se movimente a praça, né? O prefeito também me passou que a partir de agora, acho que do evento do final de semana, que agora começa as obras na praça ali, nos espelhos d'água, vai passar por uma grande reforma para a inauguração, acho que no final de novembro, para o Natal, né? O espelho d'água, tudo com recursos do DAE, do DAD. E inclusive com aquela parte de água dançante, aquelas situações lá que eles vão reformular toda a parte da praça, né? Então seria isso, presidente. Obrigado. Obrigado. Próximo inscrito. Presidente, peço pela liderança. 5 minutos, vereadora. Perfeito. Toda vez que chega o assunto da ETE aqui, eu questiono o porquê dela nunca ter sido ligada, né? E onde diz que ela não funcionaria. Eu acho importante que isso seja apresentado, porque a gente sabe que houveram CPIs políticas aqui por conta disso, e eu acho fundamental que sejam apresentadas. Aonde diz que ela não funciona? Alguma vez ela já foi ligada? Ou ela passou por 8 anos de abandono e descaso pelo simples fato dela ter sido feita por o partido anterior? Que é o que eu coloquei sobre o Festival de Inverno. Eu fico muito feliz quando eu vejo uma administração pública que reconhece a política pública. Ah, mas foi criada por partido X. Não importa, a política era boa, bora fazer. Agora, a ETE foi o inverso disso. A ETE foi o inverso disso. Nunca houve uma mobilização do governo anterior para se ligar à ETE. Nunca foi ligada. E eu quero ver esses relatórios que dizem que ela não funciona, porque a gente sabe que não é bem assim a conversa, né? Então, por que não tentaram ligar? Por que nunca tentaram ligar a ETE? Tem vazão, tem tudo, ela é organizada para que se algo der errado, você consegue dar o escape. Então, por que nunca ligaram a ETE?
Eu gostaria muito de perguntar para os gestores do PSDB que estavam anteriormente no poder, por que a ETF ficou abandonada esses 8 anos? É um absurdo a população de Amparo pagar por uma birra partidária. Pela liderança, presidente. 5 minutos, vereador. Eu acho que a vereadora deve questionar mesmo a situação por conta do que foi seu partido que foi feito aqui, na época, construiu o ETE. Eu me lembro bem da situação que foi feita aqui na Câmara. Me lembro, não era, na verdade eu não estava na política, mas acompanhei também. Acho que outros vereadores acompanharam também. Toda a situação, a mobilização do partido na época do governo para se fazer esse ETE, até com audiência pública aqui na Câmara, até de uma forma, eu não sei se na época até equivocada, por conta que teve várias pessoas aqui com conhecimento técnico que na época falava que da forma que ia ser feito não funcionaria. Foi feita uma CPI nessa Câmara aqui, tá ali os documentos, é só pedir para a direção da Câmara, para o presidente, ter acesso a toda a documentação. Foi feita uma CPI pelo atual prefeito, na época. Foi feito até depois, que foi tudo os estudos técnicos, contratado uma pessoa para se fazer. Foi feito um laudo técnico da forma que estava feito e mesmo assim insistiram no erro. E aí a gente agora vai ver uma questão dessa, tá? Acho que a gente tem que questionar mesmo. Acho que está todo o direito de questionar. Só que não é o governo Jacó, não é o governo Carlos Alberto, não é governo de outro, não é ninguém. Quem está falando que está errado, que está com problema, é o DAE. É o DAE que está falando, entendeu? Então, presidente, eu acho que... E eu lembro até, Silvia, desculpa assim, até entrar no seu... Eu sei, o argumento, acho que você tem todo o direito de saber mesmo, acho que você tem que questionar. Só que eu lembro que nessa CPI que foi feita pelo prefeito, foi apontado tudo isso, e o relatório do final, teve 2 relatórios, presidente. 2 relatórios. Um relatório foi feito pelo presidente, que era o Carlos Alberto, e pelo outro membro, que eu não lembro quem era. E estranhamente, um outro relatório foi feito por outro vereador do governo. E esse relatório, pelo que a gente viu as páginas lá, não foi ele que fez. Veio pronto para ele assinar. E o mais engraçado disso, que caiu na mão do Ministério Público, caiu na mão do Tribunal de Contas, né? E estranhamente foi arquivado. E agora vem o DAE falando que vai ter que quebrar a cidade toda por conta da estação de tratamento de esgoto. E na época, só um mesmo minuto, na época, quando eu entrei como vereador aqui, eu me lembro disso que a gente foi, você lembra, né, Carlito? A gente foi fazer uma visita na estação de tratamento. Inclusive estava o Donizete Urbano, estava o Carnier, estava acho que o seu Bruno, que era do PT. Eles questionaram muito isso daí. E a gente viu lá que no lago principal, que era para ter só esgoto, Conrado, só para ter esgoto, tinha até tilápia. Tinha até peixe na rede de esgoto, no esgoto, coisa que não era para ter, né? Que não sobrevive no meio do esgoto. É sinal que tinha água junto, né? Então é muito estranho e mais uma vez o povo vai pagar por isso, uns valores altíssimos, porque a gente é questionado ali, Rosa, questionado dos 50 milhões que a gente aprovou, dos 21 milhões que não aprovamos, né? A gente está toda hora pondo nós na internet, inclusive o pessoal da oposição, do prefeito, oposição, do partido, principalmente do PT, a gente é questionado toda vez dos 50 milhões. E os 20 milhões, e os 13, 14, 20, 25, 30 que passou dessa situação que não funciona agora? Que o povo de Amparo pagou. Vai devolver aos cofres públicos isso? Será que vão devolver? Será que vão pelo menos ir numa rede social e falar assim, nós erramos? Será? Ou mais uma vez, como diz, vão passar pano? Acho que mais uma vez isso, presidente. Obrigado. Próximo inscrito. Vereador Carlos Casotti. Ô, vereadora Rosa, por gentileza, assume a presidência da mesa, por gentileza.
Boa noite, senhora presidente, mesa, senhores vereadores, senhoras vereadoras. A minha palavra vai ser de certos tópicos que eu acho de valia essa casa tomar ciência. Gostaria de pontuar algumas coisas que foram ditas aqui e ressaltar a preocupação dessa casa em relação à situação da Santa Casa na Sintra. Houve a audiência pública, tivemos a participação de alguns vereadores, muita gente que questiona e muito em redes sociais não aparecem para, na hora, poder realmente tirar suas dúvidas com os gestores lá da casa, com o seu prefeito. Então, a gente está acompanhando, tentando acompanhar de perto a situação da Santa Casa, para que aquela entidade continue atendendo da melhor forma possível a população da nossa cidade. Sabemos, através do que foi exposto lá pelos técnicos, pelo contador, que a situação da Santa Casa não é brincadeira, é coisa muito preocupante. A prefeitura, ela desembolsa, vou falar em quem teve isso daí, está em redes sociais, desembolsa R$2 milhões por mês para suprir déficit da Santa Casa. Não é brincadeira. E a Santa Casa é um órgão com CPF próprio. Hoje a administração, ela abraçou, porque a Santa Casa está sob intervenção. E se assim não fosse, a Santa Casa certamente teria fechado as suas portas. Então nós temos uma preocupação muito grande com a Santa Casa, estamos dentro da possibilidade, acompanhando, temos um membro aqui da casa que faz parte, atuante, e acompanha todo dia a movimentação lá na Santa Casa, e qualquer normalidade vai trazer para essa casa, para a gente também tomar as providências cabíveis. Eu gostaria também de agradecer ao Conselho Municipal de Saúde, o presidente, o senhor Birajara Romero, que convidou a mim para participar da reunião do Conselho Municipal de Saúde. Muito participei e até sugeri para que aquele conselho mandasse de forma formal, é redundância, mas convidasse de forma oficial um representante aqui da casa para que acompanhasse as reuniões. As reuniões são públicas, mas convidasse para a gente indicar um membro efetivo para representar essa casa na reunião daquele conselho. Não com direito a voto, porque eles têm uma forma mais para acompanhar, participar, inclusive pela alegria que me recebeu lá, eles disseram: nossa, nunca recebemos a presença de um vereador, de um presidente aqui para acompanhar. Ficaram muito gratos e eu fiz essa sugestão para eles. Outra coisa que a gente gostaria de colocar é que antes dessa sessão a gente fez uma reunião rápida com os vereadores e posicionou todos os vereadores da situação do andamento da mudança, a forma que nós estamos procedendo em relação à mudança da Câmara Municipal. Há questionamentos também, a porta dessa casa está aberta, é só marcar uma audiência comigo, a gente coloca a pessoa a par, traz aqui a assessoria da casa. O que nós gostaríamos de ressaltar é o seguinte: o questionamento a respeito do prédio que lá foi construído, que não foi nessa administração, foi na administração passada, aquele terreno é municipal, é da municipalidade e passou. Agora é sobre a gerência desta casa, a partir do momento que a prefeitura passou para essa casa administrar. O prédio que foi construído lá foi construído através de um financiamento. Então, muitas coisas são ditas, mas de uma forma sem substância, sem um respaldo. Então, falam por falar. Então, eu quero deixar muito bem claro que esta casa está aberta, recebe qualquer pessoa para as devidas explicações. A gente mostra através de documentos, não fica no diz que me diz. Outra coisa que eu gostaria de colocar os senhores vereadores a par é que eu estive em reunião com o secretário de saúde, o Gilberto, e ele mostrou a preocupação que ele tem daquela secretaria
com a forma que está sendo tratada a saúde, os levantamentos que ele fez, através das cirurgias eletivas que estão acumuladas. Só para vocês terem uma ideia, hoje nós temos, falar em números redondos, aproximadamente 2.500 cirurgias atrasadas aqui na nossa municipalidade. 2.500. 630 poderiam ser efetuadas pela Santa Casa. Tem cirurgia aguardando serem feitas desde 2011. 2011, pasmem, tem um documento que comprova isso. Então, é preocupante quando o pessoal vai e reclama, realmente. Só que tudo estoura em um certo tempo, e está estourando agora. Infelizmente. Então, o nosso secretário, ele tinha solicitado ajuda. E nós aqui da Câmara Municipal, nós recebemos duodécimos e nós fizemos o levantamento e nós temos, poderíamos devolver duodécimos já, e nós, através do levantamento e dessa solicitação, nós através dessa solicitação do secretário, para ajudar de alguma forma a saúde da nossa cidade, em nome, eu como presidente, em nome dos vereadores, estou encaminhando uma devolução de R$500 mil e indicando ao senhor prefeito que seja usado esses valores em certos pontos. Então eu gostaria de tornar público esse ofício número 183/2022, assunto devolução parcial de duodécimos, sugestão de aplicação de economias da Câmara Municipal. Senhor prefeito, em decorrência de economias e despesas não realizadas pela Câmara Municipal durante o exercício vigente, estamos devolvendo a sobra de duodécimos no valor de R$500 mil, representada pelo cheque número tal, do banco tal. Em razão da devolução da sobra de duodécimos aqui mencionada e diante da solicitação contida no ofício número 152/2022 da Secretaria Municipal de Saúde, subscrita pelo senhor Gilberto Ferreira Martins Júnior, secretário municipal de Saúde, sugerimos que Vossa Excelência utilize esse recurso na realização de cirurgias eletivas junto à Santa Casa na Sintra, no valor de R$400 mil, e na finalização de obra da Unidade de Referência da Mulher, no valor de R$100 mil. Finalizando com os nossos cordiais cumprimentos, reiteramos nossos protestos de elevada estima e consideração, uma cópia do cheque destinado à municipalidade, à Prefeitura Municipal de Amparo, com essa sugestão ao senhor prefeito, que esse dinheiro seja destinado para amenizar um pouquinho essa deficiência que nós temos na parte de saúde. É o que cabia para o momento. Muito obrigado. Próximo inscrito. Sem mais inscritos, presidente. Sem mais inscritos, eu convoco os senhores vereadores, senhoras vereadoras, para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 8 de agosto do ano de 2022, às 19 horas. Declaro encerrada a presente sessão.